Olá, nono ano, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Nós continuamos aqui no capítulo 4 e nós estamos falando aí sobre afetividade e sexualidade. Nós já passamos aqui do tópico inicial, ficar versus namorar, corpo e sexualidade. Já falamos também sobre as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o conteúdo da nossa avaliação. E agora nós chegamos na página 86, a nova cultura somática. Meus queridos, quero fazer aqui um lembrete para vocês que vai ser importante. Nós iremos hoje estudar esse tópico da nova cultura somática. O texto para refletir da página 90 e 91 até a 92 vai ficar como leitura para vocês. Não é necessário responder as questões da 92. Nós também iremos para o tópico sexos com proteção ou filhos na adolescência, lá da página 93, para que a gente possa encerrar os conteúdos do nosso livro, tá? Então nós veremos esses dois tópicos hoje, além dos boxes para refletir que vocês irão ler em casa, tá? Com cuidado, vai ficar como uma leitura complementar para vocês. Então vamos lá, a nova cultura somática. Parece fundamental, em uma reflexão sobre o corpo e a sexualidade, lembrar que o advento da cultura somática abre as cortinas do espetáculo, quando apresenta ao ser humano o corpo como um objeto imprescindível para a construção de sua identidade e do reconhecimento social. Dessa forma, essa cultura delega ao corpo um lugar de prazer, de aparência, de beleza e de saúde, tal que acaba por sobrevalorizar o corpo, outrora esquecido por causa de sua fragilidade e precariedade. Entende-se assim o motivo de, nos últimos 40 anos, termos assistido a uma liberação do corpo e mesmo de um triunfo do corpo, quer dizer, um triunfo do corpo objeto sobre o corpo vivido. Encontra-se, porém, um paradoxo. Esse corpo, enaltecido pela técnica, genética e estética, tende a negar o eminentemente carnal do corpo. Esconde-se a finitude humana e o relacional do corpo em função da ênfase do corpo fetichizado. Então vejamos, nós estamos tratando aqui sobre essa cultura que supervaloriza o corpo. Então se nós estamos falando de afetividade e sexualidade, esse tópico também é importante. Por quê? Colocou-se um valor que é até praticamente inatingível, né, na sociedade, de que nós temos que ter esse corpo escultural, que nós temos que ter esse corpo perfeito, esse corpo sem máculas, sem defeitos, né? O corpo da pessoa que malha, né? Que tem todos os músculos definidos, que tem um corpo plenamente definido. Mas nós, seres humanos, não somos iguais, então por que teríamos corpos iguais ou corpos iguais? Nós não temos. E esse é o grande problema. Porque a pessoa que não tem um corpo igual àquilo que a mídia prega, aquilo que nós vemos na TV e visualizamos no cinema e tudo mais, essa pessoa vai ficar frustrada. E a tentativa dela vai ser o quê? Chegar nesse corpo da melhor forma que ela puder. E aí começam as dietas, começam os treinamentos. Isso não é ruim. De todavia, né? Isso não é ruim, porque vai trazer uma melhoria de vida para essa pessoa. O problema é que às vezes essa melhoria de vida vem num patamar que a pessoa não consegue acompanhar, ou então às vezes ele se torna exagerado. A pessoa, por exemplo, se submete a intervenções cirúrgicas para poder chegar naquele corpo que ela não conseguiu fazer naturalmente, ou então ela quer obter um resultado mais rápido, não tem muito tempo para esperar, ou não tem o hábito treinado de forma específica para poder chegar nesse corpo, então quer burlar, tentando fazer cirurgias. Então, enfim, o fato de cuidar do corpo não é um aspecto negativo da vivência humana. O ponto negativo, como eu venho falando para vocês desde o início, é quando nós supervalorizamos o corpo, deixamos que ele seja mais importante do que outros pontos da nossa vida. Continuando. Dessa forma, cria-se uma personalidade somática que transfere o que somos e devemos ser nos atributos físicos do corpo, ou seja, exteriores, que tendem a esvaziar o sentido do corpo sujeito ou do corpo próprio. Foi criado o hábito de entender e explicar a natureza da vida psíquica e das condutas éticas pelo conhecimento da morfologia corporal. Não é pelo fato
de hoje dedicar-se mais tempo ao culto ao corpo, que a cultura somática diferencia-se das culturas anteriores, que também cuidaram do corpo. A diferença encontra-se, sobretudo, na ênfase dada à relação entre a vida psicológica e moral e a vida física. Nesse sentido, as transformações ocorridas na sociedade no que tange aos valores morais contribuíram para a difusão e a solidificação dessa cultura, principalmente o conhecimento sobre o corpo físico e os ideais da autorrealização. Na cultura somática, insiste-se cada vez mais no fato de os fenômenos psicológicos estarem ancorados em uma causalidade física. O físico, especialmente a dimensão cerebral, deixou de ser o coadjuvante para ser o grande astro das histórias sobre a mente. O foco foi transferido do sujeito sentimental, típico da era moderna, para o sujeito corporal, engrenado na era contemporânea. Positivamente, o advento dessa cultura pode ser libertador. As ciências recordam que as relações entre físico e psíquico se tornaram infinitamente mais nuançadas desde que os cientistas começaram a investigar o funcionamento do cérebro. Então entendam, nós estamos saindo de uma geração que dava um valor extremamente alto para a mente, para os conhecimentos, para os conceitos aprendidos ao longo do tempo, e chegamos em uma cultura que dá um super valor ao corpo. Isso não é de todo ruim, como eu já disse anteriormente para vocês. Cuidar da nossa saúde física é estar cuidando de forma mesmo que indireta também da nossa saúde mental. O problema não é cuidar do corpo. O problema é quando nós deixamos que um ultrapasse o outro. Nós precisamos cuidar do corpo na mesma medida que cuidamos da nossa mente. É isso que nós precisamos, né? De um equilíbrio. Outro progresso ímpar com relação ao corpo-objeto diz respeito aos avanços das tecnologias médicas, que aumentam a estimativa de vida dos pacientes com a ajuda das próteses ou mesmo com as regras de prevenção em relação ao cuidado da saúde. Ter uma vida longa faz com que as pessoas percebessem o corpo de outra maneira. O que antes era interpretado como sobrevida, agora é percebido como outra forma de existência humana viabilizada pela plasticidade corporal. O corpo se torna plástico, manuseável, adaptável aos avanços científicos. Uma expressão que de certa forma também condiz com o corpo da cultura somática é a de corpo neutralizado. A neutralidade suscita a ideia de que um corpo no qual nada é definitivo. Entretanto, a densidade do corpo se caracteriza pela sua marca irrevogável no tempo. E aí o texto vai nos falar muito a respeito desses espaços e desses tópicos referentes ao corpo e à mente. Entendido esse tópico da cultura somática, que é aquela que hipervaloriza um conceito em detrimento do outro, e no caso nós, na contemporaneidade, estamos colocando o corpo acima dos pensamentos ou do intelecto, nós iremos passar para a página 93. O tópico sexo com proteção ou filhos na adolescência, que é o último tópico do nosso livro, fora o para refletir, que eu já expliquei para vocês, irá ficar como leitura complementar em casa, certo? Então vamos ver o que é que nós temos aqui. A adolescência, por si só, é uma fase conturbada na vida das pessoas. Essa desorganização é gerada por causa das grandes descobertas que acontecem nessa fase e também pela necessidade da construção da própria identidade, que muitas vezes é conflitante em relação à identidade dos pais ou dos irmãos. Também é nessa fase que começam as descobertas sobre a sexualidade. Nessa fase são certas as alterações físicas e psicológicas. Também é certo que adolescentes não estão preparados emocionalmente para terem filhos, especialmente pela dependência financeira. Assim, é muito difícil que consigam assumir tamanha responsabilidade sozinhos. É fundamental o apoio da família, proporcionando compreensão, momentos de diálogo, segurança, afeto e auxílio, para que o adolescente e a criança que está sendo gerada se desenvolvam saudavelmente. É importante ter consciência de que cuidar e educar uma criança não é fácil e, portanto, quem escolhe ter um filho deve estar pronto e maduro o suficiente para tal decisão.
O que eu venho comentando na sala desde que nós iniciamos esse tópico de afetividade e sexualidade é exatamente isso. O grande problema em se falar sobre sexualidade na adolescência é que nós precisamos sim difundir essas informações para que você que está ali tenha consciência das ações que você pode e deve tomar. O problema é que todas essas ações e indicações que nós damos para vocês nesse momento não devem ser utilizadas no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Não é porque nós falamos em sala, por exemplo, de preservativos, que você vai utilizar o preservativo, vai ter uma relação sexual. Não. Nós estamos falando desde o início que a idade na qual vocês estão é uma idade ainda muito precoce. Vocês ainda são muito imaturos em vários aspectos. Mesmo que você esteja se desenvolvendo de uma forma positiva e que você acredite que seja maduro o suficiente para tomar algumas decisões, entenda que nesse aspecto da sua vida, o aspecto amoroso, o aspecto sentimental, você ainda não está plenamente capacitado para isso. Nós vimos depoimentos de psicólogos, né, falando sobre isso, que a sua área emocional ainda não está plenamente formada para assumir um relacionamento com outra pessoa, e vocês já estão cansados de saber que, biologicamente falando, nós ainda não estamos plenamente formados nessa fase da adolescência. Então, tanto para finalizar esse tópico da 93, como para finalizar o nosso livro, finalizar esse capítulo 4, eu venho repetir para vocês. Sexualidade e afetividade são dois temas que nós precisamos conversar, que nós precisamos ter a abertura necessária e suficiente com adultos de confiança, de preferência os nossos pais, para que nós possamos de forma aberta falar sobre isso. Porém, falar sobre afetividade e sexualidade não significa que vocês estejam preparados para assumir posições, que vocês estejam preparados para fazer escolhas. Esta não é a hora. Isso porque, se vocês estiverem atropelando fases na vida de vocês, irão consequentemente sofrer as consequências no futuro. Nós já comentamos sobre isso em sala. Uma gravidez na adolescência, principalmente lá no tema do nosso debate, né, falando sobre o aborto. Uma gravidez na adolescência é um grande prejuízo, tanto para os pais, que são provavelmente adolescentes e estão ali naquela fase, ainda tentando se autodescobrir, que dirá descobrir o outro, como também para a criança que está sendo ali recém-formada, que quando nascer, se puder nascer, porque existe uma série de questões envolvendo isso, mas se essa criança conseguir nascer, não colocando em risco a vida dela ou a vida da mãe, que é uma adolescente e ainda não está com o corpo formado, ela não terá um lar estruturado para ser educada, para ser plenamente guiada. E isso vai trazer consequências na vida dessa pessoa no futuro. Então entendam, vocês estão em uma fase onde o que é necessário para vocês? Brincar, se divertir, ter uma vida social, fazer parte de uma comunidade na qual você se sinta seguro, abraçado, compreendido e principalmente investir no seu próprio futuro, seja qual for a área que você planeje seguir daqui a um certo tempo. Esse é o momento de estudar, esse é o momento de se dedicar a uma carreira, a uma profissão ou qualquer outra atividade que você queira exercer no futuro. Entendam, não é porque os adultos são chatos e ficam repetindo esse falatório para vocês. Vai chegar um momento onde você vai se sentir plenamente capaz de assumir um relacionamento, que você vai se sentir confiante, que vai encontrar uma pessoa que seja bacana o suficiente para que você se relacione. Agora não é o momento, tá? Todos esses assuntos que nós trabalhamos com vocês, que em ciências vocês também têm contato e agora em filosofia vocês também têm contato, é exatamente para passar essa mensagem para vocês. Chegará o momento em que vocês realmente precisarão se relacionar com as pessoas e nesse momento vocês estarão preparados para isso. E este momento definitivamente não é agora, não é hoje, tá? Dediquem-se a outras atividades, coloquem outros objetivos na vida de vocês, que essa área da vida sentimental será suprida no momento certo, na hora certa, ok?
Então, meus queridos, relembrando, a atividade que vocês têm é a da página 89, lá do tópico A Nova Cultura Somática. A outra atividade é a da página 94, do tópico Sexo com Proteção ao Filhos na Adolescência. Os boxes que estão entre elas, o da página 90, Informação Não Basta, e o da página 95, Gravidez Precoce, vão ser colocados como leitura complementar para vocês, mas não é necessário responder as questões que seguem esses boxes, certo? Respondam só a mesma atividade que está no livro. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês. Nós nos encontramos na semana que vem. Até mais.